Sob a proteção e havendo número legal, declaro aberta a presente sessão e convido o senhor deputado Chico Cangiele para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Filipenses, capítulo 4, versículo 6, 7. Não andeis ansiosos por coisas alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém. Continua com a palavra o senhor segundo secretário em exercício para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 9ª sessão extraordinária híbrida da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, aos 27 dias do mês de abril do ano de 2022, às 18h05, no plenário do Palácio Maguito Vilela, realizou-se a presente sessão presidida pelo senhor deputado Álvaro Guimarães e secretariada pelo nobre deputado Chico Cangiele e delegado Eduardo Prado. Havendo número regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão e convidou o senhor segundo secretário em exercício para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, submetida à apreciação do plenário, lagrou-se unânime aprovação. Não havendo o expediente a ser lido, passou-se a fase de apresentação de matérias, quando o senhor deputado delegado Eduardo Prado encaminhou à mesa os processos 6532, 1696, 1863, 1864, 1865, 1866 e o 1867. Apreciado pela comissão mista, solicitando que os referidos processos fossem apreciados na presente sessão, por deliberação do plenário, a ordem do dia constou dos processos 6532, 1696, 1863, 1248, 1336, 1679, a ele apensado o de número 1697, 1331, 1474, a ele apensado os de número 2574, 3419, 9048, 8803, 1864, 1865, 1867, 1849, 2168 e a ele apensado de número 6768, 3977, 3737, 3753, 3918, 3921, 3058, 3059, 3965, 9405, 3978, 3886, 8941 e o 8705 em fase de primeira discussão e votação, aprovados o de 6295, 5715, 6004, 4732, 6094, 3887, a ele apensado de número 2531, 2554, a ele apensado de número 2137, 1820, a ele apensados de número 3449, 3558, 6097, 5309, 6103, a ele apensado de número 0919, 4877, 6105, 6256, 6258. Em fase de segunda discussão e votação, aprovado 3533. Em fase de segunda discussão e votação, nominal aprovado com 22 votos sim e 1 voto não. 1081, com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Aprovado de número 1866,
em fase de primeira discussão e votação, que, em virtude de emendas apresentadas pela senhora deputada Leda Borges, de autoria dos parlamentares Antônio Gomide e Carlos Cabral, teve sua votação prejudicada, esgotada a ordem do dia e nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, convocando outra solene e extraordinária de entrega de medalhas do Mérito Legislativo, Pedro Ludovico Teixeira, de autoria da senhora deputada delegada Adriana Cosse, para hoje, às 19 horas. Deixaram de participar da presente sessão os parlamentares Lissau Vieira, em missão oficial, Iso Moreira e Henrique Arantes, licenciados, Cláudio Meirelles, em razão de compromisso político no interior do Estado, delegada Adriana Costa, delegado Humberto Teófilo, Hélio de Souza, Carlos Cabral, Major Araújo, Max Menezes, Paulo César, Paulo Trabalho, Sérgio Bravo, Tiago Albernaz e Virmonte Cruvinel, e para constar, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada, será assinada. Está em votação a ata que acaba de ser lida. Senhores deputados que a aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovada. Tem a palavra o senhor primeiro secretário em exercício, deputado Bruno Peixoto, para proceder à leitura da matéria constante do expediente. Senhor presidente do expediente, acabamos de receber um projeto do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, altera a organização judiciária do Estado de Goiás e dá outras providências. Projeto de grande relevância para o Estado, em especial para nós, advogados. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Ofício em resposta aos senhores deputados, delegada Adriana Costa, deputado Paulo Trabalho e deputado Tiago Albernaz. A publicação... perfeitamente. Dê ciência aos senhores deputados e arquive-se. Encerrado o expediente, o momento é oportuno para a apresentação de matérias. Senhor presidente... O senhor tem a palavra, deputado Bruno Peixoto, líder do governo. Estou devolvendo aqui o projeto da Governadoria do Estado, emendado em plenário pelo deputado Antônio Gomide e deputado Carlos Cabral. Acolhida a emenda na CCJ, retorna, estou devolvendo à mesa e apresentando vários projetos devidamente formalizados e solicito também a inclusão na pauta desse projeto do governo, ora devolvido. Perfeitamente. Pedido do deputado Bruno Peixoto, líder do governo, é para a inclusão na pauta de hoje. Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. E solicito também, senhor presidente, nós temos vários projetos do governo do Estado e também de autoria dos nobres deputados que foram aprovados na sessão ordinária de ontem e também na extraordinária. Gostaria de solicitar a Vossa Excelência que pergunte ao plenário se há a possibilidade da quebra do interstício de 24 horas. A proposta do deputado Bruno Peixoto está em discussão. Proposta para a quebra de interstício, para que possamos votar os projetos que foram discutidos na comissão e depois, posteriormente, na comissão, no plenário, em sessão extraordinária. Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. A deputada Leda Borges votou favorável também. O momento é... Tem mais um deputado para apresentar matérias? Alisson Lima. Deputado Alisson Lima. O senhor vai apresentar... Boa tarde, presidente. Boa tarde, deputado Álvaro. Boa tarde aí para os demais deputados participando de forma remota ou presencial. Presidente, estou apresentando nessa tarde um projeto de lei que, na minha opinião, é o mais importante ou um dos mais importantes apresentados durante essa legislatura por mim, né, e também pelos colegas. Projeto de lei para poder termos aí um processo de caducidade imediata, rompimento contratual e encampação dos serviços de energia elétrica no estado de Goiás prestados pela empresa Enel. A própria Agência Nacional de Energia Elétrica já se pronunciou e disse
que a empresa não está atendendo o povo goiano. Portanto, nós precisamos romper com esse contrato imediatamente e nós, deputados estaduais, não poderemos ficar de braços cruzados. Precisamos agir. Peço um pouco mais de tempo aí, presidente. Mais 30 segundos, por gentileza. 30 segundos para o deputado Alisson Lima. Essa casa, que ainda mais agora com um prédio novo, com toda essa infraestrutura, nós precisamos dar respostas concretas para o povo goiano. Então, nós estamos aqui deputados de oposição e deputados da base que podem agora dar uma resposta concreta. Quero ver como é que vai reagir a base governista nesse aspecto aí. Então, apresento hoje um projeto de lei pelo rompimento contratual imediato, caducidade e encampação do serviço da empresa Enel por parte do governo do estado de Goiás. Obrigado, presidente. Perfeitamente. O momento é oportuno para o pequeno expediente. Tem a palavra meu grande amigo, deputado decano desta casa, Hélio de Souza, ex-presidente desta casa, ex-líder do governo, presidente da Comissão de Constituição e Justiça. O senhor tem a palavra por 5 minutos. Senhor presidente, deputado Álvaro Guimarães, senhores deputados, deputada Leda Borges, com prazer que a gente comemora, neste momento, a inauguração da nova sede da Assembleia Legislativa de Goiás, realizada no dia de ontem. E eu gostaria de fazer um testemunho daquilo que eu pude acompanhar, porque eu estive aqui praticamente em todos os passos dessa grande obra. Primeiro, o sonho de Sebastião TJ e Célio Silveira, que foram os presidentes que iniciaram a ideia de uma nova sede, inclusive com a aquisição da área onde seria construído, e através de Samuel Almeida, nosso presidente 2005, 2006, ao lançamento da pedra fundamental que nós tivemos a oportunidade de participar. E quero reverenciar um fato que é interessante, que passa despercebido, mas no mesmo ano que se foi feito o lançamento da pedra fundamental, foi criado o FEMAL, que é o Fundo de Modernização da Assembleia Legislativa de Goiás, que passou a dar uma sustentação econômica para a Assembleia Legislativa. E após o lançamento e o início das obras, nós tivemos, através dos deputados Jardel Seba e Helder Valim, a continuação da obra, em que tivemos a oportunidade de que praticamente tudo aquilo que existe aqui hoje já estava naquilo que a gente chama de um esqueleto de uma obra, já estava pronto, e que permitiu que, quando eu assumi a presidência dessa casa, dia 5 de setembro de 2014 até 31 de janeiro de 2017, a gente pudesse também dar a nossa contribuição. Eu quero, deputado Antônio Gomide, apenas fazer um pequeno comentário, que a manifestação ontem do governador do estado quanto a esta obra aqui, ele pecou quando ele tentou fazer uma crítica que ela poderia estar abandonada. Ela não estava abandonada, sempre tivemos presidentes responsáveis, e é preciso que cada deputado que está aqui, cada servidor e cada cidadão saiba que esta obra ela foi feita com recurso próprio da Assembleia Legislativa. Aqui não tem verba do Estado, o Estado não contribuiu para que isso aqui fosse realizado. E nós tivemos, então, na nossa gestão, a oportunidade de ter a fase mais difícil, porque o projeto já não cabia mais aditivos. E eu busquei, através da Procuradoria dessa casa, uma orientação, e através da procuradora-chefe da minha época, Regiane, que, conversando com todos os procuradores,
entenderam que não era possível dar continuidade em mais aditivo e teria que fazer o distrato. E colocar à minha disposição a doutora Andréia para fazer essa tramitação, e que foi feita de uma maneira amigável com a empresa CCB, que em momento algum criou obstáculo para que a gente rompesse esse vínculo e iniciasse um novo ciclo para a construção da sede da Assembleia Legislativa. Então, foi momentos que a gente pensava que seria rápido, mas foram meses para que nós pudéssemos cumprir aquilo que a legislação exigia. Eu quero mais uma vez dizer que o distrato não era uma questão econômica. Nós tínhamos disponibilidade de caixa, naquele tempo, através do Fundo de Modernização, nós tínhamos mais de 20 milhões de reais, mas a questão da segurança jurídica, o bom senso, e eu agradeço a Procuradoria da Assembleia por orientar da maneira certa, e nós não cometemos deslizes, e conseguimos sair e atravessar uma fase que, concluída através do deputado José Witt, nós tivemos a oportunidade de colocar uma licitação que era complexa, difícil, que é a continuidade de obra, mas foi viabilizada. E eu quero agora parabenizar o nosso presidente, Lissau Vieira, que teve condições de dar continuidade e concluir e inaugurar essa importante obra, que é orgulho para todos nós. Então, eu quero fazer a minha referência para o nosso presidente, Lissau Vieira, parabenizá-lo e ter a certeza que essa obra aqui representa a dignidade do povo goiano. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Hélio. O senhor sabe o reconhecimento que todos nós temos também pelo seu trabalho, pelo esforço que Vossa Excelência fez enquanto presidente dessa casa para ajudar a destravar todos os processos e nós conseguirmos viabilizar essa obra. Hoje estamos aqui, se estamos aqui nesse plenário, se inauguramos a sede do Palácio Maguito Vilela, isso deve muito à sua gestão, e eu sou testemunha disso. Ontem fiz questão, doutor Hélio, de convidar o doutor Anderson Máximo, que na época trabalhava também na sua gestão, que foi, hoje, desembargador, uma das pessoas responsáveis por fazer a desburocratização técnica e jurídica do antigo contrato. E coube a essa gestão apenas, deputado Álvaro, a gestão da obra, que é muita coisa, claro, né? E a continuidade da obra. Mas quando eu assumi, nós tínhamos já licitado, já tínhamos toda a estrutura pronta. Isso foi fruto do seu trabalho e também do ex-presidente Zé Witt. Isso nós precisamos reconhecer, senão jamais nós conseguiríamos estar aqui hoje. Deputado Antônio Gomide. Obrigado, senhor presidente. Cumprimentando aqui a todos os nossos deputados, deputada Leda, todos que acompanham nas redes sociais e também pela TV Alego. E venho aqui hoje, senhor presidente, para que a gente possa repercutir um projeto importante que estaremos votando aqui em primeira discussão, em primeira votação, que altera a lei número 16690, que autoriza a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás a conceder bolsa de pesquisa, formação científica, de mestrado e doutorado e estágio também de pós-doutorando. Esse é um projeto que estaremos votando aqui em primeira discussão e votação, que tivemos a oportunidade hoje à tarde de podermos ali apresentar junto à Comissão de Justiça uma emenda que pudesse melhorar, e no entendimento do governo, entendimento do líder do governo, que pudesse, obviamente, autorizar com que a FAPEG, que é essa Fundação de Amparo, possa verdadeiramente contribuir para que nós tenhamos mais pesquisadores, aqueles pesquisadores que são mestres, doutores e aqueles pós-doutores. Nós sabemos que essas pessoas são as pessoas que ajudam o Estado de Goiás. E nada melhor que ter um reconhecimento. Veja você, Leda, que essas bolsas, elas não têm atualização monetária desde 2014. Então, nós temos aí uma defasagem de 60% desses valores em relação a esses pesquisadores. E o Estado precisa reconhecer que esses pesquisadores, nós que acreditamos na ciência, né, independentemente daqueles que
não querem reconhecer a ciência como um valor, mas nós reconhecemos a ciência, nós respeitamos a universidade, entendemos que a formação acadêmica, aquilo que os mestres, doutores e pós-doutores apresentam para a sociedade, é importante para aquilo que nós queremos para melhorar a sociedade. E é nesse sentido que esse projeto que vem a essa casa, ele precisa, obviamente, da aprovação e que nós tenhamos aqui o entendimento que isso vai ajudar o Estado de Goiás. Não tem sentido nenhum nós termos hoje uma fundação de amparo à pesquisa e termos aqui a desvalorização monetária, o não reconhecimento em cima daquilo que pode ser pago ao mestre e doutor em termos de pesquisa, porque essa é a nata do conhecimento para o Estado de Goiás. É a interação da ciência com o setor produtivo, é a interação da ciência com aquilo que nós podemos melhorar, seja na área social, seja no comércio, seja no meio ambiente. Então essa nata que nós precisamos estimular, precisamos dar a ele devidamente aquilo que é devido, em cima de uma remuneração adequada. A Assembleia Legislativa precisa colaborar, precisa incentivar e precisa, obviamente, aprovar esse projeto de lei que faz com que nós tenhamos aí um reajuste digno para aqueles que fazem a pesquisa e podem promover o desenvolvimento no Estado de Goiás. Devolvo a palavra, senhor presidente. Muito obrigado, deputado. Deputada Leda Borges. Senhor presidente, nobres pares, imprensa, servidores desta casa, eu quero aproveitar, eu vou falar um pouco de um projeto, de dois projetos também que estão em votação, mas eu quero corroborar com o pronunciamento do meu colega Antônio Gomide acerca da FAPEG. É uma fundação de amparo à pesquisa do Estado de Goiás, extremamente importante. Aqui vai o nosso respeito aos cientistas, aos pesquisadores, a importância da FAPEG para o Estado de Goiás, para o Brasil, não é? Reconhecendo a ciência como um instrumento de aperfeiçoamento não só da sociedade, como do mundo, como do nosso Estado, e dizendo da importância desse projeto de lei. Nós gostaríamos que o governo fosse até mais sensível e pudesse fazer um reajuste melhor para as bolsas ofertadas para os profissionais da FAPEG. Então, tem total apoio meu, total reconhecimento nosso dessa grande fundação, destes grandes pesquisadores e cientistas aqui do Estado de Goiás. E terão o nosso apoio sempre e a nossa votação favorável ao projeto do governo, esperando apenas que seja melhorado, aprimorado um pouco mais por esta casa. Além deste projeto, senhor presidente, que é do governo, que nós estaremos votando favorável, também há dois projetos em tramitação nesta casa, voltados de minha autoria, claro que há vários outros, voltados à questão da violência doméstica, né? Projetos que uns formam a rede de proteção e outros para evitarem essa violência. Então, está em pauta hoje o projeto de lei que dispõe sobre a penalização à veiculação de publicidade ou propaganda misógina, sexista, ou que estimule a agressão e a violência sexual contra as mulheres no âmbito do Estado. É um projeto muito mais educativo, ele é um projeto muito mais de evitar que a violência aconteça. E o outro, que é de proteção, que compõe a rede, que já está em segunda votação. Os pares aprovaram em primeira votação, eu agradeço aos nobres colegas, que é dispor, senhor presidente, 5% das unidades dos programas habitacionais a mulheres vítimas de violência
em uma situação de vulnerabilidade social. Claro que mulheres que são economicamente vulneráveis, mas que também, além da vulnerabilidade econômica, elas passam pela vulnerabilidade da violência, né? É muito importante porque nós sabemos das dependências em um relacionamento abusivo. Não existe apenas a dependência afetiva nesses relacionamentos abusivos. Nós temos também a dependência psicológica, a afetiva, a patrimonial, a econômica. Portanto, muitas das vezes as mulheres agredidas permanecem morando com o agressor porque não têm onde morar. Não têm emprego, têm filhos e se submetem a esta violência no lar, porque não tem para onde ir com seus filhos. Quando você entra com um programa desse, destinando pelo menos 5% dessas unidades habitacionais a mulheres vítimas de violência, e, claro, estabelecendo critérios para tal, nós estamos permitindo que essa mulher, pelo menos, se liberte desta dependência econômica e patrimonial que a faz permanecer ao lado do seu agressor. Então, eu peço aos pares hoje, mais uma vez, que votem favoráveis a esses projetos, que olham a mulher como um ser humano, uma cidadã, alguém que merece todos os seus direitos constitucionais e não merecem passar por tanta tribulação. E hoje, mais do que nunca, o mundo requer leis de proteção e leis que criem essa rede para que a mulher e a criança e o idoso possam se libertar dos seus agressores. Devolvo a palavra, senhor presidente. Muito obrigada. Deputado Bruno Peixoto. Senhor presidente, nobres pares, deputada Leda Borges, ontem a senhora fez um pronunciamento muito injusto e que não procede com a verdade. Primeiro ponto, Andréia Vulcanes, secretária estadual do Meio Ambiente, 25 anos de servidora pública, 25 anos de serviço público, caráter ilibado, servidora esta de um conhecimento notável, não apenas na área jurídica, mas também em questões ambientais. Deputada Leda, o Instituto Espinhaço não recebeu um centavo de recursos públicos do nosso governo. Repito, o Instituto Espinhaço não recebeu um centavo sequer de recursos do governo do Estado. O Instituto Espinhaço, de uma maneira voluntária, como várias entidades prestam pelo país afora, em especial nas questões ambientais, em referência à recuperação das margens do nosso rio
Araguaia. E repito, deputada Leda, somente esta parceria. Voluntário, não houve convênio, não houve recebimento, repito, em alto e bom tom, de 1 centavo sequer de recursos públicos. Então, lhe peço, deputada Leda, antes de apresentar qualquer denúncia, procure saber quem é a pessoa. Andréa Vulcanes, íntegra, uma mulher séria, capacitada, honesta. E a senhora foi muito, mas muito injusta. E faltou com a verdade em sua fala. Quero aqui também questionar a fala ontem do deputado Alisson Lima. A AGR, presidida pelo Dr. Marcelo, tem sim fiscalizado a Enel, aplicados multas e um trabalho sério na fiscalização. Tem atuado em favor da população do Estado, tem exigido, mas deputado Alisson Lima tem limitações. E os valores que Vossa Excelência informou também não condizem com a realidade. Vossa Excelência, deputado Alisson Lima, produzindo fake news. As atuações da AGR superam o valor de 27 milhões em multas à Enel. A AGR tem fiscalizado, tem cobrado de uma maneira veemente. Agora, todas as medidas jurídicas e possíveis, evidentemente, dentro da legalidade, tem sim sido feito pelo Dr. Marcelo à frente da AGR. A AGR tem profissionais capacitados, competentes e honestos, deputados Alisson Lima. Respeito para contar aos servidores. Deputado Humberto Teófilo. Boa tarde, presidente, todos os colegas, a quem nos acompanha. Eu vi aqui a fala do deputado Bruno, me chamou aqui bastante atenção, dizendo que a AGR está multando a Enel. Realmente, 27 milhões. Você sabe o que equivale isso, deputado Bruno? 0,68% do faturamento da Enel. Sabe quanto que a Enel fatura anualmente, deputado Bruno? Mais de 9 bilhões de reais. Isso é para inglês ver. Vamos lá multar 0,68%. A Enel está rindo da AGR, está rindo do consumidor. Para com isso. AGR, multa a Enel de verdade. 20% do faturamento, tenha peito e coragem. Agora não vem dar multinha aí de 0 ponto alguma coisa. E aí, o que deu? O que aconteceu? Caiu nada. Está pagando rindo, não fez o procedimento adequado aí, que é da caducidade de rescisão do contrato. O governador está indo agora lá em Brasília, desesperado, porque tem que tomar uma atitude. Nada adiantou, governador Ronaldo Caiado. Mais de 3 anos junto ao sul governo, junto. E o senhor não teve peito e coragem para tirar a Enel, e medidas administrativas não faltam. Nós temos a lei clara das concessões. Clara. Agora o consumidor continua sendo penalizado. O povo está sem energia elétrica. Agora me chamaram aqui um pessoal lá de Alexânia, sem energia. Me chamou um pessoal lá do Novo Gama, sem energia. Caturaí, sem energia. Agora vai lá dar multinha
Toma aqui 0,68%, Enel. Tá nada, para. Presidente da GR, faça uma fiscalização dura. Não é fiscalização de mariquinha, não, de ficar passando a mão na cabeça. Então você pede para sair. Tá aí fazendo o quê, então? Agora o governador, nada. Procedimento tá aí, diz que tem um procedimento instaurado de caducidade. E aí? E aí, vai tirar a Enel ou não vai? Vai rescindir? Então é lamentável, os consumidores estão sofrendo na mão dessa empresa que é um lixo. E por isso, nós temos que vir aqui falar. Faturando mais de 9 bilhões anual. Nós não podemos aceitar isso calado e nós vamos vir aqui subir a tribuna, defender o consumidor, defender quem está faltando energia elétrica. E, aliás, falar em energia elétrica, o ICMS que está lá na fatura da energia elétrica, um dos mais altos do Brasil, é aqui no estado de Goiás. É aqui. Caiado nem fez, nem para reduzir, para amenizar aí a alíquota do ICMS da energia elétrica. Pelo contrário, foi lá no STF, pedir para modular o efeito da decisão, para aplicar a diminuição daqui 2 anos. Então, é um governo sério? Não é governo sério. É um governo que é um leão discursando, mas quando chega perto da Enel é um gatinho. Governador, cadê o seu peito? Enfrenta a Enel. Seu corajoso. Olha, como senador, como deputado federal, o que aconteceu? O que aconteceu com o governador depois que assumiu o governo? Não, então nós temos que vir aqui falar a verdade. Quando o governador toma uma atitude dura em favor da Enel, nós estaremos aqui subindo a tribuna e vamos elogiar. Mas enquanto isso, omisso, não está tendo coragem e não sei o que está por trás disso. Causa muito espanto. Me espanta o que está por trás dessa empresa poderosa que se chama Enel, que está aí arrebentando o consumidor. Enquanto isso, a GR aplica uma multinha para inglês ver. Mas nós estamos vendo, ninguém é bobo aqui não, flagrante neles. Encerrado o expediente. Por favor, deputada Leda Borges. Muito obrigada, senhor presidente. Olha, eu não me incomodo, líder do governo que saiu do plenário, com contraposição. Esse plenário é para debate. Primeiro que não fui eu que disse nada sobre ela, é o povo. Eu tenho denúncias, tenho dossiê, tenho fotos, tenho áudios. Compete ou à polícia ou ao governo cessar o que está acontecendo na SEBAD. Não compete a mim. Eu não fui jogar palavras ao vento. E nem vou expor a secretária e nem os áudios que eu tenho aqui. Até passei para a comunicação, mas não vou entrar nesse jogo. Quem tem que investigar o que eu denunciei, não foi o que eu falei, eu não sonhei com o assunto. Eu denunciei, e esta casa é para isso também. Não é? O senhor está no seu papel da defesa e eu estou no meu papel de fiscalização. Portanto, compete à Polícia Civil ou ao governo parar. E eu tenho um ditado assim, eu vou devolver, aliás, o Caiado, eu vou devolver Goiás para os goianos. O maior governo de secretariado de fora é o governo Caiado. É do Paraná, é de Rondônia, é do Escambau. É o governo que menos tem secretariado do Estado. Como se nós, goianos, fôssemos todos, então, corruptos, todos, ou incompetentes. Então, compete, senhor líder, a investigação à polícia ou ao próprio governo cortando na carne. Tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura dos projetos de lei apresentados na presente sessão. Senhor presidente,
Projeto de Lei Complementar número 5, de 27 de abril de 2022, altera a Lei Complementar 26, de 28 de dezembro de 1998, que estabelece as diretrizes e bases do sistema educativo do Estado de Goiás e dá outras providências. Chico KGL. Projeto de Resolução 07, de 21 de abril de 2022. Altera a Resolução 1627, de 19 de outubro de 2017, que institui a Comenda Nabi Salum para homenagear os médicos do Estado de Goiás. Tião Caroço. Projeto de Lei 179, de 27 de abril de 2022, institui a Política Estadual de Incentivo à Saúde, Pró-Saúde e dá outras providências. Chico KGL. Projeto de Lei 180, de 27 de abril de 2022, inclui ao calendário cívico-cultural do Estado de Goiás os festejos do mês de agosto, comemorada anualmente no município de São Domingos de Goiás. Chico KGL. Projeto de Lei 182, de 27 de abril de 2022, declara de utilidade pública a entidade que especifica. Delegado Eduardo Prado. Projeto de Lei 183, de 27 de abril de 2022, declara de utilidade pública a entidade que especifica. Eduardo Prado. Projeto de Lei 184, de 27 de abril de 2022, altera a Lei 20.918, de 21 de dezembro de 2020, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do artigo 92, inciso 10, da Constituição do Estado de Goiás e da outras providências. Deputado Bruno Peixoto. Projeto de Lei 185, de 27 de abril de 2022, institui o Banco de Ração PET e utensílios para animais PETs no Estado de Goiás e da outras providências. De autoria, deputado Bruno Peixoto. Projeto de Lei 186, de 27 de abril de 2022, dispõe sobre o ingresso de animais domésticos de estimação em hospitais. Bruno Peixoto. Projeto de Lei 187, de 27 de abril de 2022, altera a Lei 13.910, de 25 de setembro de 2001, e a Lei 14.940, de 15 de setembro de 2004, que dispõe sobre o plano de cargo e vencimentos de agente administrativo educacional da Secretaria de Estado da Educação e da outras providências. Bruno Peixoto. Projeto de Lei 188, de 27 de abril de 2022, declara de utilidade pública a entidade que especifica. Bruno Peixoto. Projeto de Lei 189, de 27 de abril de 2022, declara de utilidade pública a entidade que especifica. Wagner Neto. E projeto de Lei 190, de 27 de abril de 2022, declara de utilidade pública a entidade que especifica. Wagner Neto. São esses projetos apresentados nessa sessão, senhor presidente. Estão em votação. Os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação querem ficar como estão. Aprovados preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Eu passo a palavra ao senhor primeiro secretário para proceder à leitura da matéria constante da ordem do dia. Perfeitamente. Processo em fase de segunda discussão e votação. 1790, mesa diretora, altera a resolução 1007, de 20 de abril de 1999. Está em votação. Em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Da mesa diretora. Os senhores deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Questão de ordem, senhor presidente. Deputado Max Menezes. Senhor presidente, eu quero fazer uma referência a duas visitas honrosas aqui hoje. O senhor João Ivan e também a sua esposa Nessi, que também são amigos aqui do nosso amigo Chico KGL.
estão aqui nos fazendo uma visita. Quero agradecê-los pela visita, mas principalmente cumprimentá-los pelo que eles são para o Estado de Goiás. São da Associação de Anemia Falciforme e tem um trabalho magnífico, precisam muito do apoio, não só de nós, deputados, que somos pessoas responsáveis aqui por fazer essa ponte entre o governo do Estado e também eles, mas também em todos os municípios em que nós temos a nossa atuação, que possa ajudá-los aí, que precisam muito da nossa atenção. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado. Senhor presidente, processo em fase... Espere só um minutinho, deputado. Dá uma questão de ordem para a deputada. Questão de ordem, senhor presidente. Eu não gostaria de ter que falar mais nada para o nosso líder. Senhor líder, depois o senhor pesquise, por favor, a portaria número 116/2019 da SEMAD. Deputado Álvaro... Deputado Bruno Peixoto, tem a palavra. Senhor presidente, a deputada Leda apresenta informações, diz que tem fotos, diz que tem áudios e não apresenta. O que ela diz de portaria não é um convênio, é uma parceria, repito, voluntário, senhor presidente, é voluntário. Não recebeu 1 centavo o Instituto Espinhaço. Verifique, por gentileza, Leda. Leia, por favor. Líder do governo. E apresente se tem fotos, apresente se tem áudio, apresente. Tem a palavra a deputada Leda Borges. Senhor líder, não vou apresentar nada, eu vou levar tudo para a PGJ. Ela é que tem que tomar conta disso. Estou dizendo ao senhor que aqui tem o superintendente de Gestão, Planejamento e Finanças da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, no uso de suas atribuições legais. Uma portaria tem até quem é responsável pelo contrato. Janaína de Almeida Rocha, senhor líder. Se tem dinheiro ou não, é do governo com espinhaço, senhor presidente. Vamos encerrar esse assunto, porque é para a PGJ. Ok. Deputado Álvaro Guimarães tem a palavra. Ainda bem que esse não é o primeiro debate, né, presidente? É. Processo em fase de segunda discussão e votação, 1696. Governadoria do Estado dispõe sobre a revisão contratual de ajustes firmados pela Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes Goinfra. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Os senhores deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, com os votos contrários do deputado Hélio Souza, deputada Leda Borges, deputado Antônio Gomide e deputado delegado Humberto Teófilo. Processo em fase de segunda discussão e votação, 1849, Tribunal de Contas do Estado de Goiás altera a lei estadual 15.122, de 4 de fevereiro de 2005, e dá outras providências. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Os senhores deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em segunda discussão e votação a Secretaria para extração de autógrafo. Questão de ordem. Deputado Alisson Lima. Presidente, eu não consegui votar no projeto anterior. Se eu não me engano, foi o que trata sobre a mudança na forma de pagamento da Goinfra. Eu gostaria que constasse em ata, presidente, o meu voto contrário também, junto com a bancada de oposição. Está registrado o voto do deputado Alisson Lima contrário. Senhor presidente, questão de ordem, delegado Eduardo Prado. Deputado delegado Eduardo Prado tem a palavra. No mesmo sentido, gostaria também de constar, porque não consegui aí votar contrário aí no chat, tá bom? Obrigado pela oportunidade. Perfeitamente, deputado, está registrado. Processo em fase de segunda discussão e votação, 1863, Governadoria do Estado autoriza a permuta entre o Estado de Goiás e o município de Israelândia, dos imóveis que especifica. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Os senhores deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em segunda discussão e votação a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, 1864, Governadoria do Estado autoriza o chefe do Poder Executivo a adquirir
o imóvel que especifica, mediante doação onerosa, no município de Sítio da Abadia, Goiás. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para a Extração de Autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, 1865, Governadoria do Estado altera a abertura de crédito, autoriza a abertura de crédito especial para a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, até o valor de R$4 milhões. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para a Extração de Autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, 1867, Governadoria do Estado autoriza a abertura de crédito aos órgãos, às entidades e aos fundos que especifica. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Oi. Presidente. Oi, deputado. Deputado Alisson Lima, gostaria de discutir essa matéria. Então, para discutir, deputado Alisson Lima. Presidente, gostaria de, nesse tempo de discussão, manifestar meu voto favorável aí, porque boa parte desses recursos são para poder custear realmente serviços essenciais junto ao povo goiano. E aproveitar o restante da minha fala aqui para poder fazer aí minha defesa em relação à fala do líder do governo, Bruno Peixoto, em relação à AGR, Agência Goiana de Regulação. Eu falei ontem e falei com muita propriedade, em cima, inclusive, de estudos que foram feitos durante a CPI da Enel, do qual 2 deputados da base fazem parte. O deputado Henrique Arantes era o presidente e o deputado Cário Salim. E nós constatamos na época, deputado líder do governo Bruno Peixoto, que não existe fiscalização nenhuma em Goiás contra a Enel. Nem do governo federal através da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, ou ANEEL, ANEEL, conforme a nomenclatura exige falar, e nem da AGR, que foi conveniada, recebendo aí R$2 milhões por mês para não fazer nada. Nada. Não fiscaliza. A última multa foi em 2019, porque teve um clamor popular muito forte, porque a CPI estava sendo realizada, deputado Bruno Peixoto. E aí, em cima desse clamor popular, a AGR aplicou uma multa de R$27 milhões contra a empresa Enel. Porém, vamos lembrar, deputado Humberto Teófilo, a empresa Enel ela é contemplada com créditos outorgados, um volume expressivo de recursos, ou seja, para ela 27 milhões e nada é a mesma coisa. Então, assim, é um faz de conta danado. E agora o Caiado está fazendo de conta que está indo para Brasília para poder pedir a encampação ou caducidade, sendo que tem projeto de lei nosso desde o começo da nossa legislatura aqui, para poder romper contrato, para poder o próprio líder do governo junto com o presidente. Cadê o líder? Então, põe na mesa aí o projeto de vocês pela encampação da Enel. Coloca na mesa, coloca em votação que a Assembleia em peso vai votar esse projeto de encampação. Eu desafio o líder do governo a colocar o projeto de lei de encampação da Enel hoje em votação. Ele está prestes para ser votado aí. A não ser que ele colocou em diligência, ou seja, jogou para o esfriamento, jogou para a Sibéria, que é de praxe do Bruno Peixoto, colocar projeto aí para esfriar na gaveta, ou manda para a Sibéria, para a Groenlândia. Mas se quiser, deputado Bruno Peixoto, toda a oposição e até mesmo muitos deputados da base, tenho certeza que estão prontos para votarem hoje o projeto de encampação da Enel. E hoje eu apresentei um projeto pedindo aí a caducidade imediata e a encampação por parte do governo, porque a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, declarou essa semana que já vinha sofrendo vários relatórios, recebendo vários relatórios, diagnósticos junto ao povo goiano, de que a empresa não está prestando a contento o contrato. E agora, recentemente, há cerca de de 2 anos para cá, durante a pandemia, a Enel passou a contar com um aliado de peso, o maior garoto propaganda da Enel de todos os tempos. O próprio governador Ronaldo Caiado passou a ser garoto propaganda da Enel, percorrendo várias regiões do estado, tecendo elogios
para o comportamento da empresa, está tudo nas redes sociais, sociedade. Está tudo aí nas redes sociais, à disposição no YouTube, no Instagram, no Facebook, para vocês poderem ver, testemunhar que o líder do governo ele está indo por um caminho que é completamente errado. Está defendendo o indefensável, defendendo o Caiado, defendendo a Enel. Nós não. Nós da oposição defendemos a sociedade nos direitos básicos e fundamentais. Então, o líder do governo tem a oportunidade hoje de colocar o projeto de encampação em votação, a Assembleia em peso vai votar e vai aprovar, e o governador tem que parar com essa postura dele de querer ser garoto de propaganda da Enel. Tem mais de 2 anos que está fazendo propaganda da Enel 24 horas por dia. Agora que viu uma especulação de que uma empresa chinesa quer comprar a Enel e que já estaria negociando a aquisição da empresa, agora, presidente Lissauer, agora, nesse momento, o Caiado quer pegar uma carona e dizer que ele está orquestrando tudo isso, que ele que está impondo aí a caducidade da empresa. Lembrando que o protagonismo o tempo todo foi dos deputados da oposição, que entraram com pedido da CPI aí e que provocaram essa multa de 27 milhões. O resto faz de conta. A AGR tem ótimos profissionais trabalhando lá dentro, mas infelizmente a diretoria administrativa, o corpo realmente, cabeça lá, é um bando de gente incompetente que não trabalha em cima da Enel. Encerrada a discussão, está em votação. Encerrada. Aprovada em segunda discussão e votação a Secretaria para Extração de Autógrafo. É a palavra o primeiro secretário em exercício, novamente, deputado representante de Rio Verde, Chico KGL. Processo em fase de primeira discussão e votação. Processo retornado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. É o processo 1866 da Governadoria. Altera a Lei 16.690, de 4 de setembro de 2009, que autoriza a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás a conceder bolsa de pesquisa e formação científica de mestrado, de doutorado, de estágio, pós-doutorado e de apoio técnico à pessoa física e subvenção e transferência de capital à pessoa jurídica, pública ou privada, a realizar projetos conjunto da outras providências. Antes da discussão, me parece que o deputado, nosso professor, Virmontes Cruvinel, quer falar alguma coisa. Encaminhamento de voto. O senhor tem a palavra. É só encaminhamento de voto, senhor presidente. Perfeitamente. Está em discussão. É encerrada. Em votação, para encaminhar votos, ou, aliás, para encaminhar voto, deputado Virmontes Cruvinel. Senhor presidente, apenas para elogiar, também aqui em nome da bancada do União Brasil, essa proposta que veio por parte do governador Ronaldo Caiado. Hoje, inclusive, 28 de abril, é o Dia da Educação. E nós temos percebido cada vez mais essa importância do papel da educação e também da pesquisa para avançar esse momento tão caótico que viveu o mundo, né, de pandemia, de mortes, de catástrofes. E talvez aí um gesto muito interessante foi esse apresentado desse projeto que nós tivemos a felicidade de relatar na comissão. Com esse projeto, as bolsas de pesquisa aqui no estado de Goiás, que já estavam defasadas pelo fato de estarem vinculadas a uma legislação do MEC, são garantidas agora a possibilidade desse reajuste das bolsas de pesquisa aqui no estado de Goiás, para quem tem mestrado e doutorado e procura a FAPEG, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa, podendo ter esse reajuste acontecer com a autonomia da própria FAPEG, a quem eu aproveito para cumprimentar também o presidente Robson. Então, é uma matéria importante na pauta da pesquisa e mais um gesto importante do governo ao preocupar-se com a ciência e com as vidas e com a pesquisa como tamanha relevância para o estado de Goiás. Elogio o governador Ronaldo Caiado e também a FAPEG por essa iniciativa. Somente para dizer que o deputado Virmontes Cruvinel é líder do nosso partido aqui nesse parlamento, União Brasil. O senhor quer encaminhar voto? Encaminhamento de voto, senhor presidente. Deputado Coronel Adailton tem a palavra para encaminhar o seu voto. Na mesma seara, senhor presidente, do nobre deputado Virmontes Cruvinel, eu encaminho voto favorável da bancada do PRTB nesta casa, da qual tenho a honra de estar líder, e também parabenizar a todos os educadores do estado de Goiás e do Brasil. Hoje, Dia Mundial da Educação, e nós sabemos que nada acontece, não existe nenhuma profissão que prospere sem uma boa educação.
Então, estando vice-presidente da Comissão de Educação desta casa, eu quero parabenizar a todos os educadores, muito especialmente aos meus irmãos e irmãs, bombeiros e policiais militares que atuam dentro dos colégios estaduais da Polícia Militar, que eu tenho a honra de ter o título de patrono dos colégios estaduais da Polícia Militar, uma parceria extremamente exitosa, proveitosa e de sucesso com a Secretaria de Estado da Educação. Então, parabéns a todos os educadores do nosso estado de Goiás por este Dia Mundial da Educação. E solicito a Vossa Excelência, no momento propício, colocar em votação a convocação da comissão mista. Muito obrigado. Perfeitamente. Encerrado o encaminhamento de voto, está em votação. Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de segunda discussão e votação é o processo 6532 do deputado Hamilton Filho, da denominação ao trecho rodoviário que especifica a de José do Nascimento, a rodovia 451, no trecho que liga os municípios de Campo Limpo de Goiás ao trevo de Nerópolis, Ouro Verde, Goiás. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, processo 6332, deputado Bruno Peixoto, altera a Lei 14.248, de 29 de julho de 2002, que dispõe sobre a política estadual de resíduo sólido. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Aprovada em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, processos 1002, 1830, 1994 e os 5061. Autores, deputado Tião Caroço, Bruno Peixoto e Paulo Trabalho. Institui o Programa Estadual de Incentivo ao Cultivo de Hortas Domésticas em áreas urbanas e rurais do estado de Goiás. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, processo 8842, deputado Amaury Ribeiro, concede título de cidadania que especifica George Zói Toubas. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, processos 9015, 0959, do deputado Cário Salinho, delegado Humberto Teófilo. Dispõe sobre a utilização facultativa de máscara de proteção facial individual contra a Covid-19 no estado de Goiás. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação é o processo 7436 do deputado Bruno Peixoto, altera a Lei 19.462, de 11 de outubro de 2016, que dispõe sobre a coleta e o descarte de medicamentos vencidos e da outras providências. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de primeira discussão e votação é o processo 004242, deputado Coronel Adailton, inclui no calendário cívico, cultural e turístico do estado de Goiás o Dia da Família Militar. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, é o processo 5894, autor é o deputado Coronel Adailton, dispõe sobre o incentivo ao desenvolvimento do turismo religioso e espiritual no âmbito do estado de Goiás. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação.
Processo em fase de primeira discussão e votação, processo é o 4955, do deputado Coronel Adailton. Altera a Lei Complementar 26, de 28 de dezembro de 1998, que estabelece as diretrizes e bases do sistema educativo do Estado de Goiás. Está em discussão. Encerrada. Em votação encerrada. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, processo 8690, o deputado Júlio Pina declara de utilidade pública a entidade que especifica Federação Nacional de Comunidades Terapêuticas Católicas, com sede no município de Goiânia. Está em discussão, encerrada, em votação encerrada. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em... Acabou? Só essa pauta? Esgotada a pauta. Só essa pauta, senhor presidente. Esgotada a pauta dessa tarde de hoje. Eu recebi o pedido do deputado Adailton, Coronel Adailton, para uma reunião das comissões mista e Comissão de Constituição e Justiça e votação, a Constituição de Justiça e Redação. E quero encerrar a presente sessão convocando as duas comissões e dizer que amanhã teremos às 9 horas uma reunião, uma sessão solene aqui nesse plenário. Então, encerro convocando para amanhã às 9 horas e terça-feira no horário regimental. Está encerrada a presente sessão. Muito obrigado a todos.